Olá, amados anjos humanos. Esse é o meu 41º vídeo e hoje eu vou falar um pouco sobre o câncer na garganta. eh, para alguns é na laringe, outros é um linfoma de não Hodgkin e outros Hodgkin. E, em geral, por que que temos infecções ou inflamações recorrente eh, na garganta, de alguma forma, né? Então a gente pode ver que algumas crianças têm de forma recorrente, né, desde bebês e aí crianças na primeira infância, algumas ainda recorrem na adolescência. E quando adultos, se a gente não conseguiu superar esse pensamento que nos causa essas infecções, essas inflamações, de alguma forma, então, podemos transformar isso em um problema mais sério, né? Que se transformar num tumor. Então, por que que ocorre isso, né? Então, são crianças que não conseguem, têm uma incapacidade de falar, né? O que necessita, né? Que se defender com os pais, pais muitos castradores, né? É, então, elas ficam com uma raiva reprimida, uma criatividade sufocada, né? E, e eles vão guardando, né? Uma mágoa profunda, e porque não consegue se expressar, não é permitido para ele se expressar, né? São pais que passam que só eles sabem, né? E eles não têm que ouvir o que a criança, ou adolescente, ou o filho tem a dizer, né? Então, essas crianças, quando crescem, né, geralmente eles procuram viver ou em cidades diferentes, em estados diferentes, ou até país diferente, para ficar longe desses pais e às vezes especificamente longe dessa mãe sargentona, né? E muitas mães, elas se fazem de boazinha, mas no disfarce da docilidade, ela comanda toda aquela situação e o filho sabe muito bem quem é a mãe e a mãe sabe o filho que tem, né? E muitos desses filhos, às vezes, pegam o caminho do vício para escapar, né, dessa situação, outros vão veredo para a droga, outros começam a dar cavalo de pau e muitos acabam morrendo nesse fingir que está livre, né? Naquele momento daquela mãe sargentona. E muitos enveredam por religiões rígidas, né? Pegam religiões evangélicas ali rígidas, né? Que às vezes pastor ou pastora ou o casal acaba defendendo ele daquela mãe sargentona, né? Então eles dizem para ele: não, você não deve nada para ela, porque ela não é ninguém perante a Deus, sempre Deus em primeiro lugar. Então, às vezes, até está ajudando ele, porque se não fosse dessa forma, ele teria ali um câncer, às vezes na garganta também, um tumor na garganta, por não conseguir se expressar, ou se enveredaria para um vício, né, muito grave, né, que eu tiraria do caminho. Então, às vezes, né, quando a gente consegue, né, perdoar, né, eu digo que perdoar é o direito que nós damos ao outro de ser inferior, né? Não que a gente esqueça, né? Que a gente leva às vezes muito tempo para aquele virando pó e a gente jogar, né, no mar, na terra, em algum lugar, a estupidez do outro. Mas perdoar, pelo menos, é uma forma de você dar o direito do outro ser inferior, né? E a nós permitimos a liberdade de ser livre, né? E sempre vamos nos lembrar, né, daquele urso, daquela ursa que nos dá um abraço com falsidade
ou que nos prejudicou muito, ou nos tenta prejudicar a todo momento, mas a gente sempre, né, quando a gente tem uma consciência mais elevada, a gente perdoa, né, e dá o direito daquela pessoa ser inferior, mas longe de nós, né? Sempre que uma dessas pessoas tenta assim imbicar de alguma forma na minha vida, eu já corto logo. Porque você sabe que da jeito que ela está embicando, que ela não deixou de ser um urso perigoso, né? Então, às vezes essas pessoas, né, você encontra com elas, às vezes, e você pergunta, né, eh, como você vai, né? A pessoa já diz mal, né? Você sabe, né, como eu sofro. E isso é um distúrbio de conduta, né? Eh, a pessoa, ela adora inspirar piedade, né? E então, às vezes, a viúva chega para mim, né? Muitas viúvas chegam para mim e, e sempre teve um marido alcoólatra, reclamava dele diariamente. E aí ele falece e ela fica desesperada, né? Então, ela vem fingir saudade para você. Então, ela diz assim: ah, ele era tão bom, né? Esquece tudo que ele fez, né? Para ela. Então, ele era tão bom, Maristela. É, você sabe me dizer, né? É, como ele está, né? E eu digo, quantos anos mesmo ele bebeu? E ela diz, 25 anos, Maristela. Então, ele está bêbado. E ela acaba até rindo, mas é verdade, as pessoas acham que porque a pessoa dessomou, ela virou santa, né? Não, ela continua sendo a mesma pessoa, né? Se ela não continuar não querendo fazer nada para mudar, né? E então as pessoas às vezes, né, acham que a gente senta para fazer uma canalização, né? Não, né? Nós fazemos isso andando, trabalhando, interagindo com as pessoas, né? Esse vídeo mesmo, né? Interagindo com uma pessoa que eu considero maravilhosa hoje, uma professora maravilhosa, interagindo com ela, e ela disse para mim, fala, Maristela, do câncer na garganta, né? E interagindo com ela, veio, né? Veio todo um monte de situações importantes na mente, né? Então, a canalização é feita interagindo, trabalhando, é, andando, né? É, quando é uma canalização elevada, eu não preciso me vestir de nada, acender velas e ter um altar, né? Porque eles não são espíritos materialistas, né? São espíritos realmente evoluídos, sem apego a nada. Então, para a gente conseguir isso, temos que ter um ajuste de atitude, né? Então, as pessoas, às vezes, que continuam a pedir, nada acontecerá, né? Porque o inimigo mudou. Não sei se você está percebendo, mas o inimigo mudou, né? O inimigo agora não é mais uma pessoa, o inimigo é a descrença, o seu medo, um medo de mudança, né? Porque é o medo da realização, né? De você entender que você tem poder, né? Então, se a gente vê todos os mestres que passaram por aqui ou que estão aqui ainda na Terra para ajudar os outros, né? Que ainda tem uma energia escura, todos eles têm algo em comum, né? Seja em qual continente eles estiverem, né? A consciência dessas pessoas mais iluminadas tem o DNA funcionando a 60, 70% para cima, é, aliada à fonte criativa, né? Então, eles podem criar coisas apenas pensando nelas. E então, a pessoa que chega perto daquela que está doente, e ele pode até curar aquela pessoa, porque isso já acontece em determinadas igrejas, quando a pessoa acredita naquela água que está sendo benzida,
por um poder maior, ou o pastor tocou ela e olha, você agora vai se curar, e ela acredita e ela se cura. E ele diz: parabéns, né? Você se curou, a sua fé te curou, porque ele não pode dizer que foi ele, porque ele despertou a inata da pessoa, né? Que para muitos céticos chama de parapsiquismo, né? E então, de repente, ela pode ter remissão daquela doença, né? Se ela desperta aquela inata dela, né? E aí a pessoa cura instantaneamente pelo toque, às vezes, de um mestre, né? E assumir aquilo que é merecido é evoluir, né? E quem tem falta de autoestima, então nada funciona, né? E essas pessoas ainda que nos perturbam, né, sejam pessoas próximas, parentes, seja quem for, né? Essa energia escura está se destruindo a si mesma. Não devemos mais se preocupar com essas pessoas, porque elas estão se destruindo a si mesmas no planeta, né? Porque elas são cegas para a luz, né? E ela está fazendo tantas coisas erradas que chegará um momento que a consciência elevada, né? Quer dizer, chega num momento que nós, que estamos numa outra energia de luz, nem mesmo notaremos mais, né? Então, está plantando a semente de sua própria destruição pela luz, né? Então, aqui eu não deixaria de contar, né? Um caso interessante, né? Casos interessantes que a gente vê muito, funcionários, né? Ter um tesão perturbador pelo patrão. Às vezes o patrão ali não é nem elegante, às vezes é até obeso, às vezes é feio, não tem nada, mas é uma forma dela se envolver para ter um apoio ali financeiro, né? E outros se envolvem não só pelo apoio financeiro, como também, e às vezes ele é também um pouco mais elegante. Então a gente, como psicólogo que trabalha em várias empresas e fazemos seleções e às vezes até trabalhamos com alguns pacientes, com alguns funcionários, né? De uma forma de uma terapia breve proporcionada pelo próprio empresário, e nós vemos muitas funcionárias, já vi, né? Não vi mais de uma ter um câncer, não vi um câncer na garganta, outras linfoma, não Hodgkin, e, ou na laringe, porque ela está lá envolvida com ele, esperando que ele largue a esposa para assumir ela, e ele nunca vai fazer isso, porque geralmente a esposa desses homens são muito elegantes, pessoas muito boníssimas, né? E eles mesmos relatam, né? Jamais vou largar da minha esposa, jamais eu vou abandonar minha família, porque ela pode não ser tão bonita quanto a funcionária, mas ela é pura, ela é boa mãe, ela é boa esposa, ela é boa companheira, ela é trabalhadeira, né? Ele vê muitas qualidades, então às vezes o homem com tanta tentação, ele dá uma escorregada, né? E às vezes aquela funcionária não deixa ele levantar daquele escorregão, e ela acaba atraindo um linfoma, ou um câncer na garganta. Eu não diria que é punição, né? Ela acaba atraindo isso porque ela quer tanto magoar a esposa, né, do amante, e ela acaba magoando ela mesma atrai essa mágoa profunda para a vida dela, porque ela tem que guardar aquele segredo que corrói o íntimo dela, que não levou a lugar nenhum, né? É, e ela acaba carregando grandes ódios ali, engolindo aquela situação, e que ela não pode sair falando que vai ficar feio para ela mesma, né? Então, eu, eu termino, né, esse vídeo hoje dizendo que você diga todos os dias, né? E que queira dizer isso, e que deixe a sua inata sentir você, e ela é sua, né? Ela vem de dentro de você. Essa é a beleza, né? Não deixe esse lugar de forma desesperada, né? Em sua de suma. Gratidão, amor sempre.